Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este encontro de direito empresarial no meu canal no YouTube. E hoje eu gostaria de tratar com vocês de duas sociedades disciplinadas no Código Civil, que alguns autores costumam nominá-las de sociedades menores. Particularmente, com todo respeito, prefiro nominá-las de desnecessárias. São sociedades que não possuem mais qualquer atração por parte dos empresários no Brasil nesse modelo de constituição, que por óbvio preferem a constituição de outros tipos societários, como por exemplo uma sociedade limitada, que promove uma proteção maior do patrimônio pessoal desses empresários. Agora, em que pese não existir mais uma adesão social dos empresários, são ainda sociedades importantes para aqueles que ainda estão cursando a graduação em Direito, para aqueles que estão se preparando para o exame da Ordem dos Advogados no Brasil e também para aqueles que estão prestando concursos públicos. E aí, sem mais delongas, vamos a essas duas sociedades que, repito, prefiro nominá-las de desnecessárias, mas que são importantes do ponto de vista legal. A primeira delas é a chamada sociedade em nome coletivo e ela está disciplinada lá a partir do artigo 1039 do Código Civil. Vamos à redação. Somente pessoas físicas, e aí já existe um problema, né? Porque o legislador está querendo indicar pessoas naturais, todavia o legislador ainda fala em pessoas físicas, no meu entendimento, de maneira equivocada, podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo, e aí veio o problema, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. O que isso significa do ponto de vista prático? Lógico, os sócios que compõem uma sociedade em nome coletivo, o próprio legislador estabelece isso, eles possuem uma responsabilidade solidária, ou seja, todos responderão solidariamente em conjunto perante dívidas sociais da sociedade e de maneira ilimitada, ou seja, ultrapassará os limites da sociedade, os limites patrimoniais da sociedade para atingir o patrimônio pessoal desses sócios. Então, por isso que é uma sociedade com zero atração por parte dos empresários, principalmente por esse risco da atividade negocial. O parágrafo único do artigo 1039 estabelece que os sócios poderão limitar a responsabilidade entre si, sem que essa limitação atinja terceiros. A administração da sociedade em nome coletivo sempre vai ser exercida por sócios, ou seja, não se admite a administração feita por pessoas não sócios. O nome empresarial será sempre formado por uma firma social, ou seja, não tem denominação social. E por fim, na omissão do capítulo referente à sociedade em nome coletivo, serão aplicadas as normas da sociedade simples. E aí uma outra sociedade também que eu reputo como desnecessária no Código Civil é a chamada sociedade em comandita simples. Sociedade essa disciplinada lá no artigo 1045 do Código Civil. Vamos à redação. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas, e aí mais uma vez o legislador se equivoca, aqui não são pessoas físicas, ele quer dizer pessoas naturais, responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor da sua cota. Então aí vocês percebam que aqui existem obrigatoriamente duas categorias de sócios: os sócios comanditados e os sócios comanditários. Os comanditados são aqueles, e aí eu faço uma comparação com a sociedade anterior, são aqueles que possuem uma responsabilidade solidária e ilimitada, ou seja,
o risco para os comanditados é muito grande, o risco do patrimônio pessoal deles ter que ser responsabilizado por dívidas da sociedade. E aí só pode ser compostos os sócios comanditados por pessoas naturais. Já os comanditários, e aí o legislador não faz qualquer discriminação, e aí por uma presunção a composição dos comanditados pode ser feita tanto por pessoas naturais como por pessoas jurídicas. Esses têm uma responsabilidade diferente. A responsabilidade deles aqui vai ser subsidiária, ou seja, se a sociedade não tiver condições de pagar, eles irão assumir essa dívida, e de maneira limitada, muito parecida aqui com a responsabilidade lá da sociedade limitada, ou seja, eles colocando o capital, ou patrimônio, ou crédito na sociedade, promovendo a integralização do capital social, não vai haver, em regra, o risco, né? O patrimônio pessoal desse sócio não vai ser atingido, em regra, por dívidas da sociedade. Então também é uma sociedade muito pouco atrativa do ponto de vista prático, principalmente para os comanditados. O nome empresarial, ele vai ser sempre formado também por uma firma social, ou seja, não tem denominação social. A administração vai ser feita sempre pelo sócio comanditado. Todavia, se existir a indicação no contrato social da administração feita por um comanditário, esse vai passar a ter responsabilidade de comanditado, mas não vai se transformar no comanditado. Ele vai continuar sendo um comanditário. E aí, a questão do nome empresarial que eu havia mencionado para vocês anteriormente, se por algum equívoco constar o nome do comanditário na firma social, ele também vai responder como um comanditado, ou seja, de maneira solidária e ilimitada. E aí, por fim, eu gostaria de tratar com vocês a questão da ausência do comanditado ou de um comanditário, dependendo da circunstância nessa sociedade. Olhem só, vamos imaginar que o comanditado venha a falecer. O comanditário vai poder nomear um administrador provisório pelo prazo máximo de 180 dias para ele administrar essa sociedade, sem que ele assuma a condição de sócio. Já em caso, um exemplo, em caso de falecimento do comanditário, a sociedade vai poder continuar com os seus sucessores. Então, neste encontro, pessoal, eu procurei trazer para vocês, e aí reitero, duas sociedades que muitos autores costumam chamá-las de sociedades menores, particularmente entendo como desnecessárias, porque elas não promovem qualquer atração por parte dos empresários, principalmente pelo risco do negócio. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.